Amante Sombrio vai ganhar série pelo Passionflix. O maior esquema de pirâmide vampiresco que essa internet de meu Deus já viu, né, gente? Porque o primeiro livro da Irmandade, que é esse aqui, foi publicado em 2005 e a autora tá publicando o livro disso aqui até hoje. 20 anos depois, ainda temos livros de Irmandade da Daga Negra sendo publicados na internet. Tudo bom? Pra vocês terem uma noção do meu nível de obsessão com isso aqui, eu li Amante Sombrio pela primeira vez em novembro do ano passado. Eu li no Kindle Unlimited. Eu não tinha nenhum livro físico na minha estante até então. Eu fiquei completamente obcecada por esse universo. Porque, gente, sério, o universo disso aqui é maravilhoso, tá? Os personagens, é tudo extremamente bom, sabe? É bom, gente, o negócio é bom. Aí eu li o primeiro livro, eu fiquei completamente obcecada, isso em novembro. Em dezembro do ano passado, eu comecei a comprar os livros físicos e eu comprei 13 livros até então. De dezembro a janeiro, eu comprei 13 livros, de uma vez, assim. Alô, Serasa! Tô chegando aí, meu anjo. Guarda um lugarzinho aí pra mim que daqui a pouco eu tô chegando aí. Qual é o animal que faz um troço desses, hein? Gente, brincadeiras à parte, Passionflix anunciou a adaptação, né, de Amante Sombrio, primeiro volume da Irmandade da Daga Negra. E os episódios já foram gravados, a primeira temporada já foi gravada, os episódios estão em processo de edição já, né? E parece que a série ainda vai ser lançada esse ano. Então estamos com as expectativas lá no alto, porque como eu falei pra vocês, é uma série de vampiros que tem ali uma sensualidade, que tem personagens muito carismáticos e uma história que, apesar de ser clichê, é muito boa mesmo e muito interessante. Então no vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui. Além disso, vai sair também um vídeo aqui no canal onde eu vou analisar, né, o elenco que foi escolhido aí para adaptação. A gente vou compartilhar com vocês também as minhas expectativas para essa série do Passionflix. Então fica de olho aqui no canal que vai ter muito conteúdo sobre a Irmandade da Daga Negra, tá? Além de falar sobre o primeiro livro, eu quero falar sobre os outros livros também. Então é isso, bora pro vídeo de hoje? Bora! Amante Sombrio, como eu falei pra vocês, segundo as minhas pesquisas, né, ele foi publicado pela primeira vez em 2005 pela J.R. Ward. E hoje em dia, esse universo aqui, ele já se expandiu bastante, né? Porque além da Ward ainda estar publicando livros da série principal, que é da Irmandade, a gente já tem também aí alguns spin-offs, né? Com muitos livros também. Então a gente tá falando de um universo muito grande e muito rico em conteúdo e em personagens também, tá? Todos os livros que foram lançados até o momento, eles estão disponíveis, tá? No Kindle. É difícil achar livro físico. Esse aqui, que eu peguei, por exemplo, ele é edição econômica, folhas brancas. Então é bem difícil você achar os livros físicos hoje em dia, mas tem tudo no Kindle, tá? Inclusive alguns, né, a grande maioria, estão disponíveis no Kindle Unlimited, pra quem quiser ler, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Eu vou deixar o link pra quem quer ler no Kindle e eu vou deixar também na ordem de leitura já, tá? Que eu encontrei na internet. É a ordem que eu tô seguindo. Então a gente tem já os livros da Irmandade, os spin-offs e a ordem certinha de como você vai ler, tá bom? Amante Sombrio, como eu falei pra vocês, é o livro de entrada da Irmandade, é o primeiro volume da série. E aqui, além da gente conhecer os protagonistas, a gente também já conhece os personagens secundários, digamos assim, que vão ser os protagonistas dos próximos livros. A gente tem aqui uma Irmandade, né, de vampiros, vampiros guerreiros, então cada livro conta a história de um desses guerreiros, tá? E aí, conforme a gente vai avançando aí na história, a gente volta, né? Por exemplo, aqui a gente tem a história da Beth e do Roth, não sei se eu falei o nome dele direito, e aqui nem o Rei, ó, que é esse livro aqui, volta pra história da Beth e do Roth, né? Então, o negócio vai meio que se repetindo, entendeu? Pelo que eu entendi, é assim que funciona. Nessa história aqui, a gente já percebe o quanto essa autora é foda. Essa mulher, ela já entrou pro meu top 3 de autoras favoritas e ela tá concorrendo ali, ela tá no páreo pra ser top 1. Porque o que essa mulher criou aqui, o universo que essa mulher criou é uma coisa, assim, admirável. Sabe? Ela conseguiu apresentar os protagonistas, ela conseguiu desenvolver a história dos protagonistas, ela conseguiu apresentar todos os personagens da Irmandade, todos os irmãos, ela conseguiu apresentar todo o universo, ela conseguiu fazer toda uma introdução para os próximos livros, tudo isso em 500 páginas. Sabe? É muita coisa. E é tudo muito bem feito, é tudo muito amarradinho. Sabe? Gente, eu fiquei besta lendo isso aqui.
Porque hoje em dia, a gente pega aí na Amazon e-books de 800 páginas de romance e não sei o que lá. Parece que é uma disputa de quem escreve o livro mais longo. E a mulher pegou 500 páginas, ela conseguiu apresentar todo um universo de vampiros e caçadores e humanos, e ela conseguiu desenvolver o casal protagonista, ela conseguiu apresentar os personagens dos próximos livros, ela conseguiu apresentar os vilões, ela criou tudo em 500 páginas. E, gente, todos os personagens da Irmandade, eles são, assim, muito carismáticos. E é impossível você ler isso aqui e não ficar curiosa para ler os próximos livros, porque eles já aparecem aqui, né? Os protagonistas dos próximos livros já aparecem no primeiro, então você conhece eles aqui e meio que entra num desespero para ler os livros seguintes para saber a história deles, entendeu? E quando eu li Amante Sombrio, eu achei isso daqui maravilhoso, como eu falei para vocês, isso daqui, assim, é o auge, sabe, das histórias de vampiro. E aí, quando eu comecei a ler os próximos, eu acho que eu tô no quinto, não sei. Acho que eu tô no quinto. Quando eu fui lendo os próximos livros, eu fiquei chocada, porque o negócio só melhora. Então, assim, o Amante Sombrio, quando você lê ele pela primeira vez, você acha que ele é um grande mousse, né? Que ele é perfeito, maravilhoso, e realmente é muito bom. Mas, se comparado com os próximos livros da série, ele é fraco, vocês acreditam? Inclusive, eu tava vendo alguns comentários de quem leu, e eu vi uma pessoa falando, eu não gostei, não sei o quê. Se você começou a ler Irmandade, por Amante Sombrio, obviamente, e desistiu porque achou o livro ruim, tenta dar uma oportunidade pros próximos, porque os próximos são ainda melhores que esse aqui. Tá? Esse daqui, ele realmente é bem introdutório se comparado com os outros, entendeu? É perfeito. Eu tô muito obcecada, vocês não têm noção. O meu hiperfoco dos últimos tempos foi a Irmandade da Daga Negra. Sabe? Enfim, falando da história, porque eu tô enrolando e não falo do que se trata a história, né? O foco desse livro aqui, como eu falei, vai ficar no Ruff, né? Ruff, não sei falar o nome dele. O Ruff, ele é o líder da Irmandade, então ele é o líder dos guerreiros, ele é quem comanda, né? Ali o pessoal. Só que, além dele ser o líder da Irmandade, ele também é o rei dos vampiros, ele é o último vampiro da raça dele vivo. Ele faz parte da raça mais pura e mais poderosa de vampiros. Ele tem uma linhagem real, né? Ele é o rei, realmente. Só que ele não exerce a função de rei. E ele acha isso uma grande pataquada. Ele não gosta de ser chamado de rei, sabe? Então, assim, ele não exerce o direito dele de rei, entendeu? Então, assim, a questão aqui da raça dos vampiros tá meio que negligenciada, porque a gente tem a galera da Irmandade, o pessoal da Irmandade protegendo a raça, mas o rei deles não cumpre o papel de rei, sabe? E o rei, ele não governa. Então, a raça dos vampiros tá meio que jogada ali, a gente tem os irmãos, né, a galera da Irmandade, o pessoal da Irmandade protegendo a raça, mas o rei mesmo governa e não ajuda, entendeu? E aqui nessa história, né, os vampiros são os mocinhos, né, até certo ponto, e além da raça dos vampiros, a gente tem uma outra raça, que é a raça dos redutores. Os redutores, eles são os inimigos dos vampiros, e eles são basicamente ali os vilões da história. As duas raças, né, os redutores e os vampiros, eles estão em guerra desde o início dos tempos. A Virgem Escriba, ela é a criadora, né, dos vampiros. Além disso, ela é conselheira do rei. Só que o rei não exerce, né, o seu poder de rei, então a gente não tem ela sendo a conselheira do rei no início. Ela é uma criatura muito, muito, muito poderosa e muito respeitada pela raça. Uma coisa também que eu acho muito legal, porque a gente tem um foco aqui na Irmandade, que são homens, são guerreiros, né? E eles obedecem uma mulher. Olha o poder, né? Eles veneram uma mulher. Ela é a deusa deles, entendeu? Então isso é muito foda também. Eu achei isso incrível. E o Ômega, ele é o inimigo da Virgem Escriba. Ele é a criatura que criou os redutores, né? Então a gente tem uma guerra entre Ômega e entre Virgem Escriba desde o início dos tempos. Fazendo uma comparação bem besta para vocês entenderem, assim, uma coisa bem nada a ver, a Virgem Escriba é como se ela fosse Deus e o Ômega o diabo. Só pra vocês entenderem, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas pra vocês terem uma noção do que eu tô falando. E eles estão em guerra desde o início dos tempos. Os dois aparecem bem pouco, tá no livro, o foco não é neles, mas eu achei importante ressaltar, né, a existência da Virgem Escriba e do Ômega, porque tudo começou por causa deles, entendeu? Então, apesar deles não terem tanto destaque no livro, eu achei importante mencionar a existência deles pra vocês entenderem, né, como que todo esse universo aí foi criado. E antes da gente focar, né, na Irmandade, na Beth, no Ruff, vamos falar um pouquinho dos vilões, né, dos redutores. Porque assim, apesar deles serem insuportáveis, eles são figuras importantes nos livros porque eles são os vilões.
né? Eles não envelhecem, eles não comem, eles não bebem. E a pele e o cabelo deles, os olhos deles também, vai perdendo a cor conforme eles vão ficando mais velhos. Então, quanto mais desbotado um redutor for, assim, mais velho esse redutor é, entendeu? Então, eles vão ficando, assim, muito brancos, eles ficam com o cabelo muito branco, o olho deles também vai ficando branco. Então, eles vão tendo aí essa característica, sabe? E eles só morrem se eles forem apunhalados no peito. Falando assim, parece muito que eles são vampiros, mas eles não são, tá, gente? Eles são basicamente caçadores, né, de vampiros aqui na história, e eles se transformam com a ajuda do ômega. Tem todo um ritual ali. E uma coisa muito interessante, uma característica muito interessante, é que eles têm cheiro de talco de bebê. Onde que essa autora tava com a cabeça de botar os vilões pra ter cheiro de talco de bebê? Eu não sei, eu achei uma coisa muito aleatória. E além disso, né, quando a gente tem ali o ritual pra transformar um homem humano em redutor, ele também perde o órgão reprodutor dele. O ômega corta o negócio fora, entendeu? Então assim, gente, os redutores, eles não têm coração, eles não comem, eles não bebem, eles não se reproduzem. A única função deles na Terra é matar vampiro. Entendeu? E diferente dos vampiros, né, os redutores, eles podem andar à luz do dia e os vampiros não podem andar à luz do dia aqui nesse universo, tá? Todos os livros da Irmandade, a gente tem capítulos narrados pelo ponto de vista dos redutores, né? E assim, gente, que ódio, é muito chato. Vou ser muito sincera com vocês, eu amei Amante Sombrio, eu tô amando os livros da Irmandade, mas eu acho um porre os capítulos narrados pelo ponto de vista dos vilões, dos redutores. Porque assim, os redutores vão mudando ao longo dos livros, não vou falar muito pra não dar spoiler pra vocês, mas muda e continua a mesma chatice de sempre, tá? E uma outra coisa totalmente irritante nisso aqui, eles se tratam pela primeira letra do nome. Então a gente tem o Senhor X, o Senhor O Senhor A, o Senhor B, o Senhor C, o Senhor, o 4 do alfabeto inteiro. É muito irritante. Nossa, é muito irritante. Muito, 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 tá? Então, assim, eu amei, mas se eu pudesse, eu cataria todos os capítulos narrados pelo ponto de vista dos redutores e tacaria fogo. Eu só fiquei muito curiosa com relação ao ômega, porque o ômega, ele aparece de vez em quando, ele é citado, mas assim, sabe, é um mistério, o ômega. A Virgem Escriba, a gente já entende um pouco mais como que funciona, quem é ela, sabe, as características dela. Mas o ômega, ele segue sendo um mistério. E a única curiosidade que eu tenho em relação aos redutores e aos vilões é saber mais sobre o ômega, sabe? Porque de resto, são insuportáveis. Eu entendo que tem que ter capítulos narrados pelo ponto de vista deles pra gente entender, né? Afinal de contas, eles são os grandes vilões. Mas, gente, é sofrido de ler. É horrível, porque você tá lendo ali assim, ó, e você tá muito vidrada no que tá acontecendo com o casal protagonista, ou no que tá acontecendo com alguns dos personagens secundários, e aí você vira a página, capítulo pelo ponto de vista do redutor. Nossa, é broxante, sabe? É muito ruim. Enfim, aqui no primeiro livro, o destaque fica no Senhor X, que é o líder dos redutores, tá? Ele tá ali tentando criar um exército pra eliminar os vampiros, e o foco dele é a Irmandade da Adaga Negra, né? Porque a Irmandade da Adaga Negra protege os vampiros, né? Os civis, né? Os vampiros são chamados de civis e a gente tem os vampiros da Irmandade. Então, o Senhor X, ele quer criar um exército pra acabar com a Irmandade, porque aí fica mais fácil pra eles eliminarem ali o resto dos vampiros, entendeu? E o primeiro alvo aqui no livro, né, do Senhor X, é o Darius. O Darius, ele faz parte da Irmandade da Adaga Negra, e o livro, ele começa justamente com o Darius solicitando ali um encontro com o Ruff. O Darius, ele tem uma filha chamada Elizabeth, né? A Beth, né, como ela é chamada aqui no livro. E ela é a última filha viva do Darius, e ela é uma mestiça, ela é filha dele com uma humana. E ela está prestes a se transformar em vampira. Para completar a transformação e não, né, e de arrasta, a Beth, ela precisa tomar ali o sangue de vampiro do sexo masculino. E mesmo tomando o sangue de um vampiro, a Beth, ela pode não sobreviver à transformação. E como ela é a última filha viva do Darius, ele decide pedir a ajuda pro Ruff e falar pra ele assim, ó, será que tem como o senhor, porque eles chamam ele de senhor, né? Será que tem como o senhor ajudar ela, né, com a transformação e dar o seu sangue pra ela? Por quê? O Ruff, como eu falei pra vocês, ele é o rei dos vampiros, né? Ele é ali puro.
puro, ele tem o sangue mais puro, ele tem o sangue mais forte. Então, se a Beth tomar o sangue dele durante a transformação, as chances dela sobreviver são maiores, né? Então, o Darius, ele decide pedir a ajuda do Wrath, né? Só que o Wrath, ele vai acabar negando, ele vai falar, eu não quero essa responsabilidade pra mim, você vai ter que encontrar outro cara pra te ajudar, porque eu não vou te ajudar. Gente, eu não consigo falar o nome dessa criatura. O Wrath, no início do livro, ele é bem chatão, tá? Eu achei, assim, ele bem chatinho. E um outro ponto que eu já quero levantar aqui também com relação à Irmandade, que eu achei muito legal. Aqui a gente não tem aquele clichê dos vampiros que se alimentam de humanos. Os vampiros se alimentam entre si. O sangue humano, eles podem sim tomar sangue de humanos se eles quiserem, mas o sangue humano é fraco demais pra eles, entendeu? Então, pra continuar fortes, né, e saudáveis, eles precisam se alimentar ali de outros vampiros. Então, assim, os vampiros aqui, eles se alimentam entre si, né? Eles não precisam tomar sangue humano. Então, aqui também a gente já tem, né, um outro ponto que foge daquele clichê dos vampiros que matam humanos e se alimentam, não sei o que, não sei o que lá. A questão também da transformação não acontece através da mordida. Então, se um vampiro morde um humano, esse humano não se transforma em vampiro, entendeu? Um vampiro só é vampiro se ele nascer numa família de vampiros ou, como a Beth, né, se ele for um mestiço, né, filha de um vampiro com uma humana, entendeu? Então eu achei isso muito legal também, fugir um pouco do clichê, né, do humano que se transforma com mordida e do vampiro que precisa se alimentar de humanos. A gente não tem isso aqui, isso é muito legal. Enfim, o Wrath, ele vai negar o pedido do Darius e ele não vai querer ajudar a Beth. Só que o que vai acontecer é o seguinte, como eu falei pra vocês, o Senhor X, ele vai entrar na história, né, o grande vilão, e ele vai colocar uma bomba no carro do Darius e o Darius vai morrer. O carro do Darius explode, ele tá dentro e ele morre, né? Depois disso, o Wrath, ele acaba voltando atrás ali, né, da decisão dele, e ele decide cumprir o último pedido que o Darius fez pra ele, então ele vai atrás da Beth pra ajudar ela. Vale ressaltar que a Beth, ela é uma humana, ela vive uma vida de humana e ela não faz a mínima ideia de que vampiros existem, muito menos de que ela é uma mestiça que está prestes a se transformar em vampira, tá? Então a Beth, ela não sabe nada disso. A Beth, inclusive, ela não teve contato com o pai dela, né, com o Darius, nem com a mãe. Ela cresceu no orfanato, ela foi adotada, entendeu? Então, assim, ela não tem a mínima noção do que espera ela aí no futuro, entendeu? Ela tem uma vida muito solitária, né? A Beth, ela mora sozinha, a única companhia dela é o gatinho dela, que se chama Boo. O Boo, inclusive, é um ícone, né, gente? Vamos ser sinceros aqui, eu tô ansiosa pra ver esse gato na série, porque o Boo, ele é a grande estrela. Enfim, ela vive uma vida bem solitária, ela não tem muitos amigos e ela trabalha em um jornal, ela é jornalista. E antes da gente falar sobre como o Wrath entra na vida da Beth, vamos falar um pouquinho sobre ela, né, sobre a nossa protagonista. Gente, a Beth, ela é uma força da natureza, sabe? Eu achei essa personagem maravilhosa, assim. Quando ela é humana, ela é foda. Mas depois que ela se transforma em vampira, meus amores, a mulher é o acontecimento, entendeu? Como eu falei pra vocês, a Beth, ela trabalha em um jornal, ela tem um cargo inferior, ela sofre muito machismo ali dentro do trabalho dela, mas fica muito óbvio que ela é muito competente, que ela é uma baita jornalista, sabe? Ela realmente vai atrás das informações, ela pesquisa, mas ela não é valorizada ali dentro do jornal, né? Ela sofre muito machismo do chefe dela, dos colegas de trabalho também. No início do livro, a Beth é apresentada pra gente como humana, ela não tem a mínima noção do que tá acontecendo, mas a gente já consegue ver traços da transformação nela, entendeu? Ela tem muita fome, assim, parece que nada que ela come deixa ela saciada, sabe? E ela não consegue sentir atração sexual por nenhum homem, sabe? E todos os homens que estão ao redor da Beth, que convivem com ela, se sentem extremamente atraídos por ela. A Beth, ela tem um molho, né? Mas nesse caso aqui, ela tem um molho vampiresco, né? E é uma coisa que torna ela mais atraente ali pro sexo oposto. E um dos humanos que tem uma quedinha ali pela Beth é o Butch, né? Que é um policial que vai aparecer aqui na história. O Butch, ele é uma figura muito importante, tá? Além dele ter destaque aqui no primeiro livro, ele vai ter um livro focado só na história dele, que eu não sei qual livro que é, mas é um dos primeiros. Eu acho que é o 4º livro, se eu não me engano. Primeiro? É o livro do Wrath, aí vem o livro do Thor, aí vem o livro dos Estadistas. É o 4º livro, tá? O livro do Butch. E ele é uma figura, gente, então vamos falar um pouquinho sobre ele também, né? Eu juro pra vocês, quando eu conheci o Butch aqui nesse livro, quando ele apareceu pela primeira vez, eu achei que ele fosse ser insuportável, sabe? Porque ele tem uma vibe, assim,
Ah, ele tem uma vibe meio chatinha no início, eu confesso pra vocês. Mas, gente, sendo muito sincera com vocês, assim, do que eu li até agora, o Butch, ele é o personagem que mais evoluiu na história. O Butch, ele tem uma evolução muito boa mesmo, sabe? Antes de se tornar vampira, a Beth, ela vai acabar sendo vítima de violência sexual. Tá? A gente vai ter ali dois caras encurralando ela em um beco. A cena é extremamente pesada, tá? É muito pesada. Inclusive, a gente tá falando de um livro de 2005, né? E nessa época, né, que esse livro foi publicado, não tinha essa coisa dos gatilhos, né? A gente não tinha lista de gatilhos nem nada do tipo. Aqui a gente tem a Beth sendo vítima de violência sexual. A gente tem o Zé Sadist, que é o terceiro livro, se eu não me engano, o livro dele. E o Zé Sadist também tem uma história muito pesada, tá? Então, eu acho importante ressaltar que tem gatilho aqui, tá? Não tem lista de gatilho nos livros, mas tem algumas cenas bem pesadas, né? O livro do Zé Sadist, inclusive, assim, eu chorei horrores lendo o livro dele, tá? A gente tem o John também, que também foi vítima de violência sexual. Então, o John, eu falo sobre ele no vídeo do segundo livro, tá? Eu só mencionei por conta do que ele passou aqui. São histórias muito boas, mas são histórias que podem, sim, dar gatilho em algumas pessoas, tá? Porque são bem pesadas. Assim, a Beth aqui, ela é encurralada num beco, tá? Dois caras tentam abusar dela sexualmente. Ela consegue se defender, mas mesmo assim acontecem ali algumas coisas, sabe? Mas a gente tem aqui ela passando por uma situação bem pesada mesmo assim, entendeu? Então eu acho importante ressaltar isso. Se você não curte esse tipo de cena, se você tem gatilho, se você não tá afim, né, de ler isso, isso acontece no capítulo 1, tá, gente? O meu livro é edição econômica. Eu não sei se as páginas batem com a edição normal, sabe? Porque ele é menorzinho. Mas, ó, eu vou falar as páginas pra vocês, tá? A cena vai da página 19 à página 24. Então, se você quiser pular essa cena pra não ter gatilho, você pode pular ela tranquilamente, tá bom? É a única cena pesada, pelo menos, desse primeiro livro aqui, tá? E o Butch, né, o nosso policial, ele vai atrás dos caras que, né, tentaram abusar ali da Beth, né? E ele consegue pegar um desses caras. E, gente, a cena do Butch pegando esse cara vai pro hospital, tá? A Beth manda ele pro hospital. Ela consegue se defender e manda o cara pro hospital. A cena do Butch chegando no hospital pra pegar esse cara aqui de jeito, meus amores, é muito satisfatória. Tá? É muito satisfatório. E eu acho que foi justamente nessa cena do Butch dando uma surra nesse cara, e foi aqui que eu comecei a gostar do Butch, entendeu? Enfim, o Butch, ele até tenta se aproximar da Beth, porque como eu falei pra vocês, todos os homens se sentem extremamente atraídos por ela. Ele tenta se aproximar dela, rola alguma coisa ali entre os dois, mas a Beth percebe que ela não sente nada por ele. Inclusive, como eu falei, ela não consegue sentir atração por nenhum humano. A gente tem ela, inclusive, cogitando que talvez ela seja lésbica, né? Talvez ela sinta atração por mulheres, mas também não sente, tá? A Beth, ela não sente atração por humanos, porque ela é uma vampira, né? Ela está prestes a se transformar em vampira. Então, assim, o Butch com a Beth, no início, eles tentam ter alguma coisa, não dá certo, e ao longo do livro eles vão desenvolvendo uma amizade mesmo, sabe? E vamos falar sobre o que importa, né? Beth e o Ruff. Gente, o Ruff, ele vai decidir que ele vai proteger a Beth, que ele vai ajudar ela, que ele vai cumprir ali o pedido do Darius, o último pedido do Darius, e ele simplesmente vai se materializar na porta da casa dela, na porta dos fundos, mais especificamente, e ele vai entrar sem bater. Basicamente isso, assim. Só que o Ruff, assim, falta um pouco de senso. Porque o homem, ele chega, ele abre a porta e entra. Agora, você imagina um homem de 2 metros de altura, usando couro da cabeça aos pés, com o cabelo aqui, assim, ó. Imagina, uma geladeira Electrolux, 2 portas, entrando assim na tua casa do nada, um estranho. É óbvio que a Beth, ela vai ficar assim, né? Ela vai surtar, ela vai ter medo. Ela foi vítima, recentemente, ela foi encurralada no beco, ela foi vítima de uma tentativa de então, assim, do nada esse homem entra na casa dela. É óbvio que de início não vai dar certo. Então, o Ruff, ele tenta se aproximar dela desse jeito no início do livro, só que vai dar merda e ele apaga a memória dela, entendeu? E aí ele tenta de novo, até que ele finalmente consegue entrar na casa da Beth sem fazer ela morrer de susto. Ele tá fumando um charutinho do capeta, e esse charutinho deixa ela mais tranquila, a fumaça do charuto, sabe? E aí a Beth, quando o Ruff chega na casa dela pela segunda vez, ela meio que fica encantada pela beleza dele, pela sensualidade dele, sabe? Ela fica mais calma por conta da fumaça do cigarro que ele tá fumando. E assim, ela até chega a pensar que ele é um policial que o Butch enviou pra proteger ela.
Entendeu? Eu não queria dar spoiler pra vocês, mas eu preciso comentar, gente, senão eu vou ficar doida. Quando o Ralph visita a Beth fumando esse cigarrinho, ela fica mais tranquila e ela meio que entra em transe, porque ela fica extremamente atraída por ele. Eu acho que não é só pelo cigarro, tá? O cigarro só deixa ela calma e não faz com que ela morra de susto. Mas como ela não sente atração por humanos, e um vampiro extremamente sensual aparece na frente dela, ela tá na transição, ela tá prestes a se transformar, sabe? Ela meio que entra em combustão ali e ela fica extremamente atraída por ele, sabe? Então, os dois transam, tá? O Ralph, ele chega na casa da Beth com a intenção de, sei lá, conversar com ela, né? Pra proteger ela, pra cumprir o pedido do pai dela e tudo. Só que ela fica extremamente atraída por ele. Rola uma tensão sexual gigantesca entre os dois. E eles acabam fazendo sexo na primeira vez que eles se encontram. Sendo muito sincera, eu achei isso de muito mau gosto aqui no livro. Porque 2 noites atrás, ela quase foi vítima de abuso sexual. Né? Ela foi encurralada num beco por 2 homens. Ela passou ali uma situação muito traumática. E aí, ela transa com o Ralph, assim, na primeira vez que ela bota os olhos dela nele. E detalhe, né? Ele tava fumando um cigarro que deixou ela calma. Então, eu achei de muito mau gosto, tá? Eu amei o casal desse livro, sério, eles são perfeitos. Mas eu acho que a autora poderia ter segurado isso aí. E eu acho que botar ela pra transar com ele na primeira vez que ele aparece na casa dela, levando em consideração que ele é um estranho, levando em consideração, e ainda botar ele pra fumar um cigarro que deixa ela meio dopada. Acabou de ser vítima de uma tentativa de abuso. Precisava? Eu acho que não precisava, tá? Eu acho que nesse primeiro contato deles, eles poderiam facilmente só ter conversado e no máximo ter rolado um amasso ali, ele ter dado um beijo nela, sei lá o quê. Mas botar ela pra transar com ele logo de cara assim, eu confesso pra vocês que eu não gostei. Eu não achei de bom tom, sabe? Levando em consideração que ela foi vítima de abuso. E foi uma coisa muito recente, sabe? Aí um estranho entra na casa dela e eles transam. Cumprir a promessa que fez ao Darius. O Ralph, ele se aproxima da Beth, ele acaba levando ela para viver com ele em um determinado momento, para ajudar ela na transição. Apesar dos dois transarem ali, né, na primeira vez que ele encontra ela, na segunda, né, que na primeira ele apagou a memória dela, então assim, eles transam, ele se sente extremamente atraído por ela se sente atraída por ele, mas ele não tem a intenção de transformar ela em companheira dele, porque aqui a gente tem isso, tá? Os vampiros, eles têm companheiras. Então, a partir do momento que um vampiro transforma uma vampira em companheira, eles se tornam um casal extremamente unido e um vive em função do outro, tá? Isso é muito legal, inclusive, essa coisa, sabe, dos vampiros terem companheiras. Isso é muito incrível. Só que o Ralph, ele não quer isso pra ele, entendeu? A ideia dele é só ajudar a Beth com a transformação dela, dar um rumo ali pra vida dela como vampira, né? E seguir a vida, né? Tocar o baile pra frente. Mas é óbvio que eles vão acabar se apaixonando em um determinado momento, né? Então, no livro, a gente tem o Ralph tentando lidar com os sentimentos que ele tem pela Beth, porque ele se apaixona por ela logo de cara, isso é meio óbvio, só que ele não aceita isso. A gente tem essa questão da Beth estar prestes a se transformar em vampira, a gente não sabe se ela vai sobreviver ou não, né? Ela pode morrer. O amor dos dois, sabe? É isso, assim, basicamente, a história do casal. Eu confesso pra vocês que eu tive muita dificuldade pra imaginar o Ralph e toda a grandiosidade dele enquanto eu tava lendo o livro, assim. Porque o homem calça tamanho 46, o pé dele é 46, ele é descrito como um cara com mais de 2 metros de altura, cabelo longo, óculos escuro, ele é enorme, ele só usa couro e, sabe? Gente, imaginar esse homem foi um desafio. Confesso pra vocês. Ele é um vampiro, mas acima de tudo, ele é um guerreiro, e isso fica muito claro aqui na história, sabe? Ele é o rei dos vampiros, mas a característica dele que se sobressai, pelo menos nesse primeiro livro, é o fato dele ser um guerreiro. Só que assim, uma coisa muito legal em relação não só ao Ralph, mas a todos os personagens da Irmandade, todos os vampiros ali no geral. Eles têm essa descrição, eles são guerreiros, eles são homens enormes, musculosos, gostosos, que usam couro e armamento e adaga e não sei o que lá. Sabe, eles têm essa vibe de guerreiros, mas a partir do momento que esses homens se apaixonam, a partir do momento que esses vampiros botam os olhos deles em uma mulher e se apaixonam por ela, meus amores, sabe? Ai, gente, são rendidos. Entendeu? Eles viram massinha de modelar na mão das mulheres que eles amam. Eles lambem o chão que as mulheres deles pisam, entendeu? Nossa, isso aqui é muito. Nossa, gente, vocês não têm ideia.
Vocês não têm ideia. Pensa nos homens rendidos pelas mulheres que eles amam. São os caras aqui, os vampiros da Irmandade da Adaga Negra. Sabe? Eles são apaixonados ao extremo, eles se dedicam às suas companheiras, sabe? Eles protegem elas com unhas e dentes, eles vivem para fazê-las felizes. Ai, gente, é muito perfeito. Eles são super protetores, a gente tem aquele negócio ali da atração sexual, sabe? Do sexo, que é uma coisa que acontece muito aqui, não só aqui, mas em todos os livros da Irmandade, sabe? Então, assim, gente, se você gosta de ver um homem rendido, só lê isso aqui que você vai amar, tá? E uma outra coisa muito legal, né? Assim, o Ruff, ele fica totalmente rendido pela Beth, ele lambe o chão que ela pisa, ele chama ela... Ai, gente, os vampiros aqui, eles têm uma característica muito incrível, assim, que é essa coisa de realmente venerar a companheira deles. A partir do momento que eles fazem uma mulher, né, uma vampira como companheira, assim, eles se alimentam dessa vampira e essa vampira se alimenta deles, tá? Então o casal, eles se alimentam entre si e é inaceitável que eles se alimentem de uma outra veia que não seja a veia da companheira deles. E é a mesma coisa para as mulheres, elas também só se alimentam dos seus companheiros, tá? E assim, a partir do momento, né, que a gente tem essa coisa, esse vínculo sendo construído, é muito foda, sabe? Eles chamam as amadas deles de leilão, né? Eles têm um nome próprio, gente, sabe? Nossa, cara, é muito foda, é muito foda. E assim, né, além disso ser muito incrível, uma outra coisa muito legal aqui na Irmandade é que todos os membros da Irmandade, eles vão gostar muito da Beth, sabe? Então ela meio que chega e conquista todo mundo. Eles vivem juntos, eles estão vivendo juntos na casa do Darius, né? Então o Ruff vive lá, os vampiros se encontram lá também. E a partir do momento que ela bota os pés ali na casa, todos os membros da Irmandade, né, eles já percebem que tá rolando alguma coisa ali entre ela e o Ruff. E eles são entendidos por ela também, entendeu? Eles veneram ela como a rainha deles, porque ela vai ser rainha, né, gente? Vamos ser sinceros aqui. Ah, e um outro ponto também muito interessante com relação ao companheirismo que é destacado aqui. Os vampiros, eles marcam as mulheres como deles, assim, as companheiras deles. Então, quando eles fazem sexo, eles desenvolvem um vínculo, e se eles estão apaixonados por aquela mulher ali, eles marcam ela com o cheiro deles. Então, todos os machos, todos os outros vampiros conseguem sentir o cheiro e perceber, entendeu? Que eles são um casal e ninguém mexe com ela porque ela é dele, tá? É assim que funciona. Ai, gente, é muito foda. Muito foda. Enfim, temos aqui um casalzão da p***, que vai ser a Beth com o Ruff, tá? A história deles é muito incrível. E além dos dois, a gente já vai conhecer aqui também os outros membros da Irmandade. E eu achei interessante que cada membro, cada personagem tem a sua característica. O Ruff, por exemplo, além dele ser o chefe, né, o líder da Irmandade, além dele ser o rei da raça dos vampiros, ele é chamado de rei cego. Porque o Ruff, gente, ele não enxerga, tá? Ele usa um óculos escuro a história toda, ele só tira o óculos quando ele tá com a Beth. E ele é cego, ele é chamado de rei cego, e isso é uma característica interessante, né? A gente tem um vampiro, um líder, e ele é cego, isso é muito foda, eu gosto dessa característica nele, sabe? E todos os membros da Irmandade, eles têm a sua característica, e vale ressaltar também que todos os membros carregam ali uma maldição. Todos eles, basicamente, foram amaldiçoados pela Virgem Escriba por conta de algo que eles fizeram na vida deles. Sabe? Assim, esse primeiro livro, ele é bem introdutório, a gente já conhece esses personagens, a gente entende que eles têm ali, que eles carregam a sua maldição, mas a gente só vai conseguir entender mesmo, se aprofundar na história deles, nos livros, né, de cada um. Eu amei todos, eles são personagens muito carismáticos, mas o personagem que chamou mais a minha atenção e que despertou mais a minha curiosidade, obviamente, foi o Zé Sadist, né, gente? Eu já li o livro do Zé Sadist, então assim, eu já saciei a minha curiosidade em relação a ele. Mas o Zé Sadist, ele é apresentado aqui pra gente como um vampiro que odeia mulheres. O Zé Sadist, ele é descrito aqui nesse primeiro livro como um monstro. O Ruff, ele chega pra Beth e ele fala assim pra ela, não fica sozinha com ele, se você vê ele num cômodo, você sai desse cômodo, não encosta nele, não olha pra ele, não chega perto dele. Tá? Então, assim, o Zé Sadist, ele é descrito como um monstro, a gente entende que ele odeia mulheres, mas fica muito claro que tem um motivo pra isso, sabe? Então eu fiquei muito curiosa pra tentar entender a história do Zé Sadist, já entendi porque eu já li o livro dele, e assim, cara, eu julguei muito o Zé Sadist nesse primeiro livro aqui, e eu confesso pra vocês que eu odiei ele nesse primeiro livro, porque ele tem atitudes muito duvidosas. Não vou entrar em detalhes, mas assim, ao mesmo tempo que você odeia o personagem por conta das atitudes que ele tem, principalmente nesse primeiro livro aqui, porque você não conhece ele muito bem, aí você lê o livro dele e aí você vai entender,
sabe? Você vai julgar muito ele aqui, tá? Você vai sentir muita raiva dele aqui, mas ao mesmo tempo, você vai ficar curiosa pra conhecer a história dele, e aí quando você lê o livro dele, você entende, entendeu? Mas ele foi o personagem que mais despertou a minha curiosidade quando eu li esse livro pela primeira vez. E eu tô muito curiosa pra saber como o Passionflix vai fazer pra adaptar o livro do Zé Sadist, porque é muito pesado. A história do Zé Sadist é muito pesada. Como eu falei pra vocês, eu passei pra vocês aqui o aviso de gatilho que a gente tem nesse primeiro livro aqui, mas assim, não é só aqui que a gente tem cenas pesadas. No livro do Zé Sadist, meus amores, o livro do Zé Sadist, gente, é um soco no estômago, sabe? É muito pesado mesmo. E um outro personagem que aparece aqui que eu gostei muito é o Fritz, né? O Fitz. É o Fitz, o nosso mordomo. Gente, o Fitz, ele é mordomo do Darius, né? E agora ele é mordomo da Beth e do Roth também, porque a Beth é filha do Darius, então tudo que era do Darius agora é dela, né? Então ela herda a casa e tudo que tá dentro, inclusive o Fitz, que é o mordomo, né? E ele é maravilhoso. O Fitz, ele me lembrou muito o Alfred de Batman, né? O mordomo do Batman lá. Ele tem muito uma vibe, sabe? Do mordomo do Batman, não sei porquê. Ele me lembrou o Alfred, assim. E o Fitz, ele é muito legal. Ele também é um personagem muito carismático, sabe? Eu adoro ele. Inclusive, enquanto eu lia o livro, não só o primeiro, mas os outros livros da Irmandade também, eu senti muito uma vibe de Gotham aqui, sabe? Nessa história. Cadwell, né? O nome da cidade que a história se passa é Cadwell. Não sei se eu falei o nome direito. E tem muito uma vibe de Gotham, sabe? Porque os vampiros, eles só podem sair à noite, então grande parte da história se passa à noite, então tem aquela coisa dos becos escuros e vazios. A cidade em si, ela tem uma vibe de cidade meio fantasma, não sei, uma coisa meio sombria mesmo, sabe? Então, quando eu fui imaginando as cenas na minha cabeça, assim, eu tinha muito Gotham como plano de fundo, sabe? Porque Cadwell lembra muito Gotham. E eu espero que a série do Passionflix consiga passar isso. Porque você sente que é uma coisa mais obscura, sabe? Uma história que se passa ali nas sombras da cidade, à noite, nos becos. Tem essa vibe de Gotham, sabe? Eu quero muito que a série do Passionflix consiga transmitir isso, porque vai ser muito legal. E eu tentei não dar tanto spoiler assim, tá? Mas eu acho que eu falhei miseravelmente no negócio do spoiler, né, gente? Vocês me desculpam. Mas é sério, se você ainda não leu Amante Sombrio, cara, vale muito a pena, tá? Como eu falei, esse primeiro livro aqui é muito introdutório. Talvez você já tenha tido contato com ele, com essa história, em algum momento da sua vida. Porque é antigo, né? E talvez você tenha dropado, tipo, eu li o primeiro livro e não gostei. Mas acredita, gente, confia. Porque o primeiro livro eu achei muito bom, mas ele é realmente muito introdutório. E aí os próximos vão ficando cada vez melhores, entendeu? Então é uma história que vai evoluindo a cada livro, é uma história que vai ficando melhor a cada livro, tá? Então se você não curtiu muito a história da Beth com o Ruff, Zé Sadist Bella, Thor e Mary, o Butch com uma outra personagem aí, que eu não vou falar quem é pra não dar spoiler pra vocês. Confia, gente, porque melhora, tá? Eu só dei 4 estrelas pra esse livro porque eu não gostei daquela coisa da Beth com o Ruff transarem na primeira vez que eles se encontram. E eu acabei dando 4 estrelas pra ele também porque eu dei 5 pros outros e os outros são melhores que esse. Esse é muito bom, mas os próximos são ainda melhores, entendeu? Então eu acho que 4 estrelas tá aceitável, sabe, pra esse livro aqui. Quase todos, eu não sei se estão todos, mas quase todos, pelo menos os primeiros livros, estão disponíveis no Kindle Unlimited, tá? E que eu falei pra vocês no início do vídeo. Eu vou deixar tudo na descrição e no comentário fixado também. Eu tô seguindo uma lista cronológica pra ler, tá? É uma lista que vai intercalando os livros da Irmandade com os spin-offs, tá? Eu vou deixar essa lista tudo bonitinho aqui com os links já pra você ler no Kindle Unlimited, tá? Tudo bonitinho. Então, se você quiser pegar a ordem cronológica, se vocês quiserem que eu faça um vídeo curto para as redes sociais explicando a ordem cronológica da Irmandade, posso fazer também um vídeo específico, mas vai estar tudo aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado também, tá? Se você tá assistindo pelo celular, é só você clicar no título do vídeo que vai expandir. Tem ali ver mais, você clica e vai expandir toda uma listinha aí pra vocês, tá bom? E sim, né, eu acho importante ressaltar também que contando com os spin-offs, com os contos, tá? A gente tem bastante conto também, de 100 páginas. Somando tudo isso daí, a gente tem pra mais de 30 livros, tá? É muita coisa pra ler, mas eu tô... Eu vou ler todos e eu vou falar sobre todos aqui com vocês, porque é impossível você parar no primeiro, assim. Sério, eu tô obcecada. Mas se você não quer encarar, né, tudo isso de leitura, os 30 e tantos livros que a gente tem aí somando os spin-offs,
fica de olho aqui no canal, porque eu vou trazer, tá? A gente vai aí falar, né? Eu vou falar com vocês sobre os livros da série conforme eu for lendo. Eu tô aqui com 4 roteiros prontos já, tá? De vídeo. Então fica de olho aqui, tá? Eu vou tentar liberando os próximos vídeos pra vocês, tá bom? Então se você não quer ler, mas quer saber do que se trata, quer conhecer os personagens, ficar por dentro da história, fica de olho aqui no canal, porque vai sair vídeos sobre os livros, tá? Sobre os próximos livros. E, gente, a série Passionflix, né? Vamos assistir quando for liberado, porque Passionflix faz adaptações muito fiéis, então se você não quer ler os livros, é só assistir a série. E é isso, sabe? Tem um perfil no Instagram que se chama Black Diggers Lovers, tá? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É uma fanbase brasileira, é um perfil brasileiro. E lá eles falam muito sobre a Irmandade, eles atualizam sobre as notícias da série Passionflix, eles falam sobre os livros. Tem uma lista lá também com a ordem cronológica de leitura. Eles falam sobre os novos lançamentos, falam sobre a autora, enfim. Black Diggers Lovers vale muito a pena, tá? Se você quer ficar por dentro do universo de Irmandade, vale a pena acompanhar esse perfil lá no Instagram. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês também, tá bom? E, gente, eu acho que é isso. Tudo que eu falei aqui, gente, tudo que eu falei nesse vídeo é só a pontinha do iceberg, tá? A Beth e o Worf, eles voltam em O Rei. Além disso, eles aparecem nos outros livros da Irmandade também. Eles não têm... A Beth, ela aparece 1 ou 2 vezes em cada livro. O Worf, ele é o líder, então ele aparece com mais frequência. E assim, é só a pontinha do iceberg de tudo que tem pra acontecer nos próximos livros da Irmandade. E nos spin-offs também, sabe? Então é isso, gente, tá? Fica de olho aqui no canal, porque vai sair vídeo analisando o elenco da série, com expectativas pra série, vai sair vídeo sobre o segundo livro, que conta a história do Thor com a Mary, que também é maravilhoso. Vai ter vídeo sobre o livro dos Estadistas, tá? Se você não quiser ler porque é muito pesado, pode ficar tranquilo que a gente vai falar sobre essa história aqui também. Ai, gente, é isso. Tô cansada, tô sem voz, falei horrores. E por mim eu ficaria falando aqui eternamente, porque eu tô completamente obcecada por Irmandade da Daga Negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala aí comigo nos comentários sobre a Irmandade, se vocês já leram, se vocês não leram, se vocês têm expectativas pra série. Se você chegou até aqui, gente... Sério, se você chegou... Ó, eu tô olhando aqui, ó, 1h06 de gravação. Eu vou conseguir cortar pra uns 40 minutos, eu acho, esse vídeo. Uns 50, pelo menos. Então, se você assistiu tudo isso de vídeo, se você chegou até aqui, sério, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua visualização. Muito obrigada por você ter dedicado aí um tempinho, né, da sua vida, do seu dia, pra assistir uma falatória. Eu fico muito grata, tá? Muito obrigada mesmo, se você chegou até aqui. Um mini beijo. E até o próximo, gente. Tchau!